Polícia investiga sequestro de recém-nascida no Agarrã. Câmeras de segurança não gravaram o crime e a acusada teria escondido a criança dentro de uma bolsa. Mais problemas na saúde. GDF apura mortes de 4 bebês em menos de 48 horas no HMIB. Presidente Temer pede mais prazo ao Supremo Tribunal Federal para responder a perguntas enviadas pela PF. Dia decisivo para o governo. Daqui a pouco começa o julgamento inédito da chapa Dilma-Temer. E ainda, a Caixa Econômica antecipa para esse sábado a 4ª etapa de saque de contas inativas do FGTS. Notícias da terça-feira no DF e em torno, agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo. Uma recém-nascida foi sequestrada hoje no Agarrã. A criança estava internada na enfermaria do hospital e, segundo pacientes, teria sido raptada por uma mulher de vestido florido. O caso, investigado pela Polícia Civil, acontece 31 anos depois que o Pedrinho, na época bebê, foi levado do Hospital Santa Lúcia, na Asa Sul. A bebê de 12 dias estava internada na maternidade do Agarrã desde 25 de maio, data em que nasceu. A criança sumiu nesta terça-feira por volta de 11h30 da manhã. A mãe deixou a menina dormindo no berço enquanto participava de uma ação voltada para as mulheres dentro do próprio hospital. Foi uma enfermeira que percebeu que o bebê havia desaparecido. A supervisão de enfermagem notou a ausência assim que procurou a criança para fazer um cuidado, que era um cuidado, na verdade, de protocolar de alta. Imediatamente, a polícia foi acionada pela enfermeira que percebeu a falta da criança. Testemunhas disseram que a menina teria sido levada por uma mulher loira de vestido florido. Foram colhidas informações de várias pessoas que estão funcionários, servidores, e está sendo feito um retrato falado que vai ser divulgado ainda hoje pela polícia. O hospital tem 28 câmeras. As imagens poderiam ajudar a identificar a sequestradora, mas nenhum dos equipamentos faz a gravação. O contrato da empresa responsável pela manutenção acabou e a licitação para contratar o novo serviço foi suspensa pelo Tribunal de Contas do DF. Ele estava sob júdice do Tribunal de Contas do Distrito Federal e agora foi liberado e a Secretaria de Saúde está prosseguindo o rito normal para a contratação habitual dessa manutenção das câmeras. O caso está sendo investigado pela polícia. De alguma maneira que a polícia está investigando que subterfúgio que foi usado e que maneira foi usada para que, de alguma forma, escondessem isso da vigilância. A mãe está muito abalada e não falou com a imprensa. Assistente social, psicólogo, está acompanhando a mãe o tempo todo. Olha, o hospital informou que no Agarrã existem 17 vigilantes, mas ninguém percebeu essa saída da criança, que pode ter sido levada, e a suspeita é que tenha sido levada dentro de uma bolsa, uma mala. Por telefone, a assessoria do Tribunal de Contas do DF esclareceu que as câmeras de segurança do Agarrã estão sem funcionar há pelo menos 5 anos. De acordo com a corte, a Secretaria de Saúde comprou 900 câmeras, mas até hoje só 95 foram instaladas nas unidades de saúde do DF. No Agarrã foram 28 e nenhuma ainda funciona, o que dificulta aí a solução desse crime, né? Em 2015, o Tribunal de Contas fez uma auditoria no hospital e verificou que os equipamentos continuam desativados. E a gente aguarda a qualquer momento a divulgação do retrato falado dessa sequestradora que levou esse bebê de apenas 12 meses de dentro do Agarrã sem que ninguém tenha visto. De 12 dias, aliás, sem que ninguém tenha visto. Daqui a pouquinho deve sair, então, esse retrato falado. 4 bebês morreram em menos de 48 horas na UTI do HMIB. A Secretaria de Saúde descartou que as mortes foram causadas por qualquer surto de bactéria ou infecção hospitalar. A unidade, referência em partos de risco, enfrenta superlotação. Veja. Pelo menos 4 bebês morreram no Hospital Materno Infantil desde domingo. A situação é tão crítica que a direção do hospital fez uma reunião de emergência na noite de segunda-feira. A Secretaria de Saúde descartou que a sequência de mortes foi causada por alguma infecção. Ainda em nota, informou que o Hospital Materno Infantil de Brasília recebe casos de alta complexidade e que as mortes foram em decorrência de complicações específicas de cada paciente.
Eram bebês prematuros, a maioria deles, e já vinham com problemas, vários deles com problemas congênitos, quer dizer, já nasceram por apresentarem problemas que colocavam o risco de morte assim bem importante. Este não tem sido um ano fácil para o HMIB. A cada mês, um novo problema. No mês passado, houve restrição no atendimento por conta da superlotação. Com 16 leitos e 25 crianças internadas, o pronto-socorro teve de fechar as portas para casos considerados menos urgentes. Em abril, o atendimento chegou a ser suspenso pelo mesmo motivo. Em março, pelo menos um recém-nascido morreu por conta de uma superbactéria e outras crianças tiveram de ser isoladas por causa da bactéria. Até a falta de combustível para aquecer a caldeira das lavanderias afetou o atendimento. Sem o equipamento necessário para esterilizar roupas, as cesarianas e outras cirurgias tiveram de ser suspensas em fevereiro. É um absurdo, nossa senhora. Isso é falta de atenção dos médicos, eu penso assim, né? Do governo também, né? Não é só os médicos, é o governo, né? E olha, começa em alguns minutos o julgamento da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral. Na ação do PSDB, os tucanos alegaram abuso de poder econômico durante a campanha eleitoral de 2014 e agora o destino do governo está nas mãos dos ministros do TSE. A Juliana Cury está aqui ao vivo e tem mais informações para a gente. Juliana, boa noite para você. Expectativa, né? Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Expectativa máxima, né? Começa a qualquer momento esse julgamento que está marcado para agora, 7 horas da noite. Na verdade, se trata da retomada do julgamento que foi suspenso em abril para a coleta de novas provas, como depoimentos de delatores da Operação Lava Jato. E a defesa também teve mais tempo para preparar aí as alegações finais, tanto a defesa da ex-presidente Dilma Rousseff, quanto a defesa do presidente Michel Temer, que vai tentar separar as contas da chapa Dilma Temer, né? E se não houver pedido de vista, aí a expectativa é que o resultado desse julgamento saia na quinta-feira, porque ainda tem isso, Carol. Qualquer um dos 7 ministros pode pedir vista, que é mais tempo para analisar esse processo. E aí o julgamento seria suspenso novamente por tempo indeterminado. Bom, nós preparamos uma pequena reportagem com um passo a passo desse julgamento para que vocês entendam. Olha só. O julgamento vai começar com a leitura do relatório pelo Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral e relator, ministro Herman Benjamin. Nessa parte é apresentado um resumo de diligência, depoimentos, provas e perícias, além das providências solicitadas pelo ministro. Após a leitura do relatório, começam as sustentações orais. Advogados de acusações e defesas, necessariamente nessa ordem, além do Ministério Público, vão ter 15 minutos cada para falar aos ministros. Finalizadas as apresentações dos advogados e do Ministério Público, o ministro Herman Benjamin apresentará o seu voto. Após o relator, votam os ministros Napoleão Nunes Maia Filho, Admar Gonzaga Neto, Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, Luiz Fux e Rosa Weber. O último voto será dado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, como prevê o regimento interno do TSE. Primeiro, os ministros votam as preliminares, questões puramente processuais. Depois, começam a análise do mérito da ação. O resultado do julgamento será proclamado pelo presidente do TSE após o fim da votação. Carol, nós temos algumas imagens ao vivo do plenário do TSE, olha aí, estão começando a organizar, né? A qualquer momento começa essa sessão, esse julgamento, eles estão organizando ali o ambiente, daqui a pouco chegam os ministros, advogados de defesa e acusação, enfim. Lembrando que foram marcadas 4 sessões, a de hoje vai ter uma amanhã às 9 horas da manhã e 2 na quinta-feira, uma às 9 da manhã e outra às 7 horas da noite. Como você disse, Carol, essa ação foi proposta pelo PSDB, que hoje faz parte da base do governo. Os tucanos pediram a cassação da chapa Dilma Temer com os argumentos de que eles teriam cometido irregularidades na campanha eleitoral de 2014, que eles teriam recebido propina para financiar essa campanha. E se por acaso a decisão for pela cassação, o presidente pode ganhar tempo, ele pode recorrer
tanto ao TSE quanto ao Supremo Tribunal Federal, e aí ele prorroga aí um pouco mais a permanência dele no cargo. E por falar em presidente, Carol, como você disse também, ele recebeu hoje aquelas mais de 80 perguntas da Polícia Federal sobre a delação da JBS, pediu ao Supremo mais tempo para responder, porque o prazo venceria hoje mesmo, e conseguiu. Ele vai ter um prazo até sexta-feira, às 5 horas da tarde, para responder a esses questionamentos. Carol, e por conta desse julgamento, movimentação intensa aqui em Brasília hoje, foi montado um forte esquema de segurança lá perto dos tribunais superiores, né? E a segurança ali foi reforçada, teve desvio no trânsito, o acesso foi bloqueado. A gente acompanhou a movimentação lá agora à tarde. Olha só na reportagem. Logo cedo, as áreas de acesso ao Tribunal Superior Eleitoral foram bloqueadas pela Polícia Militar. A entrada ficou restrita a funcionários, advogados e pessoas envolvidas em pautas do tribunal. E mesmo assim, alguns tiveram que caminhar por longos trechos. Durante a tarde, um pequeno grupo de manifestantes chegou ao local com faixas e cartazes. A movimentação principal ficou por conta dos policiais. O esquema de segurança contou até com o Esquadrão Antibombas, que fez uma vistoria preventiva no prédio do TSE, com foco no plenário, onde será o julgamento da chapa Dilma Temer. Nada foi encontrado. E a Polícia Militar montou um esquema especial de policiamento, principalmente na Praça dos Tribunais Superiores e no Congresso Nacional, para quem for acompanhar o retorno do julgamento da chapa Dilma Temer. E é para lá que a gente vai agora ao vivo com o repórter Rodrigo Miranda. Rodrigo, boa noite para você. Tudo tranquilo por aí? Como é que está a situação? Boa noite para você também, Carol. Boa noite para todos que acompanham o Band Cidade. A situação por aqui é muito tranquila, viu? Tem alguns manifestantes, de acordo com a Polícia Militar, 25 pessoas vieram até aqui ao Tribunal Superior Eleitoral. Eles estão ali na entrada principal, mas estão isolados por grades, trouxeram bandeiras, faixas e estão protestando aí contra o presidente Michel Temer. Mas até o momento, tudo muito tranquilo por aqui. A gente vai ter mais informações agora, porque o tenente-coronel da Polícia Militar, o Fernando Alves, está aqui com a gente e vai falar sobre esse primeiro dia de operação. Tenente-coronel, boa noite para você. Como é que foi esse primeiro dia? Tudo tranquilo por aqui mesmo? Boa noite a todos. Por enquanto está tudo tranquilo, sem alteração, né? O povo muito pacífico, muito pouca gente. Então, por hoje foi positivo o saldo. Agora, chama atenção o efetivo policial aqui, né? Tem BP Cães, o Choque, BOP, Cavalaria e um pouco efetivo aí de manifestantes. A Polícia Militar ela colocou um efetivo suficiente para, de fato, tomar conta de toda essa área da administração federal, né? Então nós estamos aqui presentes no TSE, TST, STJ e embaixadas, setor de embaixadas. Então o efetivo ele foi estimado aí para cobrir toda essa área. Agora o julgamento começa às 7 horas. Existe previsão aí de chegada de mais manifestantes ou até um reforço policial aí também por conta desse início do julgamento? Olha, de manifestantes não tem previsão mais. E reforço policial também não há necessidade não, tá? Muito obrigado pelas informações, Tenente Coronel. Agradecemos a participação e voltamos com você, Carol. Que bom, né? Que foi tranquilo. Obrigada, Rodrigo. A Polícia Federal desarticulou nesta terça-feira um grupo especializado em fraudes no INSS. É a Operação Orusa. A quadrilha agia no interior de Goiás e em Brasília, fraudando benefícios da Previdência, como pensão por morte e aposentadorias. No total, foram 113 mandados, 11 deles de prisão preventiva e 26 de condução coercitiva, quando a pessoa é obrigada a depor. As investigações começaram há 2 anos, a partir da identificação de uma fraude em benefícios rurais. A quadrilha adulterava e emitia declarações falsas. O esquema envolvia até fazendeiros e sindicatos. Calcula-se que o esquema tenha causado um prejuízo de 5 milhões de reais aos cofres públicos da Previdência Social. A polícia ainda está à procura dos 4 assaltantes que explodiram um caixa eletrônico hoje cedo em um centro clínico da Asa Sul. Testemunhas disseram que os bandidos estavam armados com bombas e fuzis. Em 2016, foram quase 40 ataques. Veja. A entrada do autoatendimento da agência ficou assim, destruída. Esse funcionário, que não quis se identificar, conta que os criminosos estavam fortemente armados. Botaram bomba e botaram um armamento forte. Eles vieram com um armamento forte, né?
pistolas e fuzil, relatado pelos agentes de portaria. A ação foi na agência da Caixa Econômica Federal, na 915 Sul. Pelo menos 4 bandidos explodiram um caixa no local. O crime foi por volta das 4 horas da manhã desta terça-feira. Segundo testemunhas, eles conseguiram levar o dinheiro dos terminais. Levaram as notas de 50, foram feita a perícia aí e deixaram um montante aí de notas de 20. Depois da fuga, os criminosos abandonaram o carro utilizado na ação. Um veículo com as mesmas características usado pelos criminosos foi localizado pela Polícia Militar. Ele estava totalmente incendiado. As imagens de segurança foram entregues à Polícia Federal, que investiga o caso. A Secretaria de Segurança ainda não tem o levantamento de quantos caixas eletrônicos foram atacados neste ano, mas pelo menos 5 casos do tipo foram contabilizados agora em 2017. No ano passado, foram registrados 36. Olha, explodiram mais um caixa eletrônico, desta vez na 915 Sul, durante a madrugada. E, segundo um vigilante, os bandidos agiram com muita calma, sem pressa alguma. Levaram o dinheiro e têm grandes chances de fazerem parte daquela estatística de 95% de ocorrências não esclarecidas. Os bandidos agiram com calma porque, se forem profissionais do crime, como demonstraram, tinham certeza de que a polícia não apareceria, como de fato não apareceu. Os bandidos de outros centros violentos, como o Rio e São Paulo, parecem ter percebido que é mole agir em Brasília, o que explicaria o surgimento e a multiplicação de crimes como explosão de caixa eletrônico, que simplesmente não existia por aqui. É o tipo de crime que prospera em cidades com um policiamento deficiente. Já passou da hora de a Polícia Militar repensar esse sistema de rondas, que já ficou manjado, muito manjado, principalmente para a bandidagem. A Polícia Rodoviária Federal flagrou um ônibus fazendo transporte pirata. Durante uma operação hoje na BR-020, em Planaltina, o veículo com capacidade para 46 passageiros levava 55 pessoas, cobrando R$ 5 de cada uma delas. O carro usava um adesivo escrito escolar para driblar as fiscalizações. Mas o motorista confessou que se tratava mesmo de transporte pirata. O ônibus fazia a linha de Planaltina a Brasília. Os policiais deram ordem para o coletivo parar na rodovia e foram encontradas diversas irregularidades, como licenciamento vencido desde 2013, tacógrafo irregular, que é um equipamento obrigatório para o transporte de cargas e passageiros, entre outros débitos. O coletivo foi apreendido e levado para o posto da Polícia Rodoviária Federal de Planaltina. O motorista foi autuado por licenciamento atrasado, transporte ilegal de passageiros e tacógrafo irregular. Além dos pontos perdidos na carteira, ele deve pagar ainda mais de R$ 600 de multa para retirar o carro. FGTS, a Caixa Econômica Federal, antecipou para esse sábado a 4ª fase de saque das contas inativas do Fundo de Garantia. Desta vez, a retirada do dinheiro será para os nascidos nos meses de setembro, outubro e novembro. Nesta 4ª fase da liberação do saque, mais de 7,5 milhões de brasileiros nascidos nos meses de setembro, outubro e novembro poderão retirar o saldo das contas inativas do FGTS. O anúncio foi feito pelo presidente da Caixa Econômica Federal. Conforme o histórico que tem se apresentado nos calendários anteriores, nos primeiros dias, sábado, nós vamos abrir também segunda, terça e quarta, 2 horas de antecedência em todas as agências da Caixa. Nós acreditamos que cerca de 75% dos trabalhadores vão receber durante esse período. Aqui na capital, quase 130 mil trabalhadores devem retirar o FGTS a partir de sábado. Isso equivale a quase R$200 milhões. Para quem optou pelo crédito em conta, a liberação dos recursos também será antecipada. Em toda antecipação, nós temos feito o crédito integral para todo o trabalhador, da correção do mês. Então, ele não perde nada, mesmo com antecipação. Vale lembrar que tem direito ao saque do FGTS o trabalhador que pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015. As agências da Caixa vão funcionar em horário especial no sábado, das 9 horas da manhã às 3 da tarde. E é preciso apresentar os documentos pessoais, entre eles a carteira de trabalho.
Veja a seguir, SAMU tem mais de 40 ambulâncias fora de serviço. O motivo? Depois do intervalo. Até já.